Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Componentes.design. Eu sou o William Matiola, vou ser o seu instrutor nessa aula sobre tabelas, onde a gente vai ver o que é uma tabela, quais elementos compõem uma tabela e quais são os diferentes tipos de tabela que existem. A gente vai ver também tabelas para mobile, como fazer uma adaptação pensando em usabilidade. A gente vai ver também um modelo mental de como é que a gente pode começar a pensar na construção de uma tabela e outras coisas. Lembrando que essa é uma aula exclusiva, isso significa que você está vendo uma parte da aula, e para ver a aula completa tem um link aí na descrição, caso você esteja assistindo pelo YouTube, ou pelo site tem um botão aí para você fazer a compra da aula completa, que também vai ter aula prática inclusa, certo? Espero que você goste, vamos lá, sem enrolação. Bom, primeiramente vamos falar sobre para que serve uma tabela, né? Segundo o Andrew Coyle, as boas tabelas elas permitem que os usuários eles escaneiem, analisem, comparem, filtrem e principalmente manipulem ali informações para obter insights e executar ações. Então a gente tem aqui um exemplo da tabela do Notion, que a gente vai facilmente escanear dados, categorias, enfim, o que a gente precisar escanear. E quando a gente vem para a anatomia básica de uma tabela, são poucas coisas, na verdade, mas isso pode escalar um pouco dependendo de como que a sua tabela vai precisar ser construída. Mas basicamente a gente tem células, a gente tem linhas, a gente tem colunas, texto e os seus suplementos. O que são suplementos? São aquelas ações que a gente tem nas células ou a gente tem na top bar de uma tabela e outras coisas que fazem a gente interagir com aquela tabela e com o conteúdo que existe nela, tá? A gente vai ver com mais detalhes alguns exemplos a partir daqui, mas basicamente uma tabela ela é simplesmente colunas, células que formam linhas, e dentro dessas células a gente tem textos e aí suplementos para poder interagir com o conteúdo dessa tabela, tá? Uma questão bem interessante também é a gente entender sobre alinhamentos, tá? As colunas, elas devem sempre ser organizadas da esquerda para a direita, pelo menos para quem mora no Ocidente, em que a leitura é sempre da esquerda para a direita, tá? E de acordo com a importância. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para você entender o que quer dizer de acordo com a importância. Essa minha tabela aqui, que eu criei para armazenar os conteúdos que eu consumo, para mim, a parte mais importante é a categoria daquele conteúdo, né? Para eu saber se ele é um artigo, se ele é um website. Aí depois a categoria temática, né? Qual é o tema daquele conteúdo, o nome, o link, a linguagem e assim por diante. Já nesse exemplo aqui do Lemon Squeeze, né, que é o sistema que eu utilizo aqui no Componentes.design, o ID da venda é o mais importante, porque com base nisso a gente acha uma venda muito mais fácil. E depois vem a data, vem o status e assim por diante. Já nesse exemplo aqui, que é o Loops, que é um software que eu utilizo para disparar os e-mails para quem está na newsletter, o mais importante é o e-mail. Naturalmente, né, por ser um serviço de newsletter, o e-mail é a coluna mais importante. Esse serviço aqui é o Supabase. Eu utilizava na versão antiga do site, que ele ajuda a criar várias coisas, não entendo muito disso, mas eu usava na sessão de votação para as próximas aulas, e aí a coluna mais importante acaba sendo o ID também, daquele item que está sendo interagido lá no site. Todas elas, você pode perceber que elas são bem densas em conteúdo, né? Já aqui nessa situação, que é uma tabela do site Search Console da Google, onde você pode ver dados do seu website, a tabela é pequena, então aqui a gente tem como principal as top carries, e aí cliques e impressões. E aqui ainda menor ainda, né, é do mesmo site, a gente tem uma tabela pequena para mostrar como é que está sendo a experiência em dois quesitos, Core Web Vitals e HTTPS, e aí perceba que até o estilo de linha, de colunas, ele muda, né, de acordo com a densidade do conteúdo. A gente vai ver isso mais para frente. Tá? Mas alinhamentos, então, para fechar essa parte aqui, é de acordo com a importância do conteúdo. Bom, vamos falar agora sobre textos e números, que é uma das dúvidas que eu sempre vejo as pessoas tendo dificuldade. Os números, eles geralmente são alinhados à direita, como você pode ver aqui, e os textos alinhados à esquerda, tá? Dependendo da situação, e principalmente em tabelas, é comum a gente usar os caracteres tabulares. O que isso significa?
cada caractere numérico ele vai ter a mesma largura, tá? Isso garante que o escaneamento daquela coluna seja feito mais facilmente, certo? Em relação aos títulos daquela coluna, isso vai depender muito, tá? Mas geralmente, por via de regra, se está alinhado à direita, vai ficar com o título à direita, o que está alinhado à esquerda vai ficar alinhado à esquerda. Mas nem sempre, tá? Isso depende muito. Depende se a gente vai ter um suplemento, como as setas aqui, que vão abrir um drop-down, por exemplo. Então, isso depende bastante. Mas, dentro da célula, os números sempre à direita, os textos sempre à esquerda. A partir de agora, a gente vai ver vários padrões de interação, né, vários padrões de estruturas e algumas técnicas também que são comuns e outras nem tanto quando a gente está falando de tabelas, tá? E aqui é interessante você prestar atenção nas possibilidades que a gente tem quando a gente está trabalhando com tabelas. Não quer dizer que a sua tabela vai ter tudo isso, mas é possível que, dependendo da situação, você venha cruzar com esse tipo de necessidade. O primeiro delas é o cabeçalho fixo, que é o mais comum, né? Que é esse cabeçalho onde tem os títulos de cada coluna, ele acaba sendo fixo para facilitar a rememoração de onde que eu estou vendo aquele dado, né? Então, essa coluna é sobre e-mail, essa coluna é sobre o produto e assim por diante. A gente tem também a rolagem horizontal, em que o cabeçalho ele não fica fixo, mas o que vai ficar fixo vai ser a primeira coluna. Então, é por isso que é importante, quando você vai fazer a tabela, na questão de alinhamentos, pensar qual é a coluna mais importante, porque nesse caso aqui é o nome completo, então ela fica fixo e o que rola é o restante das colunas, numa rolagem horizontal. Esse tipo de rolagem, então, ele é útil para apresentar grandes conjuntos de dados, né, e escaneamento das linhas sem perder o contexto. Então, eu sei que tudo isso aqui é relacionado à pessoa que está aqui na coluna fixada. É uma boa prática colocar dados de identificador na primeira coluna, como nomes ou IDs, mas, novamente, isso depende muito do objetivo da sua tabela. A gente tem também um padrão de estrutura que são as colunas redimensionáveis, que é muito comum, tá? Principalmente em apps como Notion, Google Sheets, Excel e assim por diante, que é a possibilidade de você expandir aquela coluna para permitir a visualização de mais informações ou a informação na sua totalidade, tá? Colunas em sites, colunas em outras situações, elas geralmente não vão ter esse nível de interação dentro das colunas. Uma questão interessante também é em relação aos estilos de linhas, tá? Cada estilo de linha ele é mais indicado para uma situação. A gente tem o grid, que seria o estilo mais comum e como a gente imagina uma tabela, onde a gente tem tanto as linhas quanto as colunas bem definidas, tá? E esse estilo ele é melhor para tabelas com muitos dados, porque fica mais fácil de você encontrar informação. A gente tem também o estilo de linhas, em que a gente não tem a divisão das colunas, porque a gente quer que a linha seja vista como um todo, e ela é mais utilizada porque facilita a leitura dos dados, tá? Então, assim, o grid é para quando tem muitos dados, mas as linhas, de maneira geral, é o que você vai mais encontrar em diferentes aplicativos e situações. A gente tem uma variação também que é a zebra, em que uma linha recebe cor e a outra não, no caso... Aqui eu estou usando cor branca e cor cinza, bem comum, tá? Também é útil para grandes datasets, ou seja, conjuntos de dados, pois facilita o escaneamento, tá? E a gente tem a última opção, que é o sem linhas, como você viu anteriormente nos exemplos, é para quando os datasets são pequenos, tem pouca informação, o usuário ele não vai se perder quando ele estiver escaneando aqueles dados, aí eu posso me livrar então dessas amarras e tirar as linhas, tirar as colunas, e aí fica tudo mais clean, tá? Vamos falar agora sobre densidade, que é um negócio muito importante também. Se você é usuário do Gmail, já deve ter percebido que existe essa opção para você lá, que é mudar a densidade das linhas da lista de e-mails, tá? Então, assim, quanto maior a densidade, menor a altura da linha, tá? Proporcionalmente inverso. Então, quanto mais denso, mais fina vai ser a minha linha, e linhas mais finas, elas ajudam o usuário a ver mais dados sem a necessidade de rolagem. Natural, né? Porque vai caber mais na tela do usuário. Mas, em contrapartida, isso pode afetar a escaneabilidade. Por quê? Porque aí agora eu tenho que ficar prestando mais atenção em muito mais dados e eles estão mais próximos um do outro, o que pode me
desfavorecer na hora de achar alguma informação. Então, naturalmente, a gente vai encontrar uma densidade alta, que é como você está vendo aqui, uma densidade média, que é o que eu mais gosto de utilizar, porque ela fica entre denso e não tão denso, e a gente tem a densidade mais baixa, né? Que é quando a linha ela é bem espaçosa. Aí fica a critério também da necessidade do projeto. A gente tem aqui a questão da paginação. Isso pode acontecer quando os datasets são muito grandes e você precisa exibir muitos dados. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos que são mais comuns de serem encontrados, tá? Não quer dizer que são os 2 únicos e nem são os 2 melhores ou principais. Eles são mais comuns, que é uma paginação na parte superior da tabela, onde a gente tem aqui um seletor da quantidade de linhas que a gente quer exibir. A gente tem também aqui exibindo a quantidade de linhas totais, e aí uma seta para poder navegar nessas páginas. Ou mais comum ainda, que é na parte inferior, que a gente tem os mesmos componentes, mas a gente tem uma paginação aqui mostrando mais opções de clique, né, a quantidade de páginas totais e as setas para auxiliar na navegação. Tá? Então esses 2 são os mais comuns, mas não quer dizer que são os melhores e nem são os principais, tá? São só os mais comuns mesmo. A gente tem também um modelo de interação que é ações de hover, tá? O hover, se você não sabe, é quando você passa o mouse em cima e acontece alguma coisa para você saber que dá para interagir, que teve um feedback visual ali. Então, no caso das tabelas, a gente pode incluir alguns tipos de ações nas células, ou nas colunas também, ou na top bar, no header da tabela. Ele é útil, então, para reduzir a quantidade de estímulos visuais na tabela, ou seja, ao invés de eu colocar esses ícones no final da linha, por exemplo, copiar, colar, recortar, qualquer outra ação que seja, eu coloco ele no hover. Então, no caso aqui, nesse exemplo, se eu passo o mouse em cima de uma célula, eu consigo copiar aquela informação para o meu clipboard, tá? E poderia ter vários outros tipos de ações, ou até múltiplas ações, dependendo da necessidade da tabela. Outra situação também que a gente pode encontrar na hora de construir tabelas é a linha editável. Se você trabalha para um sistema que tem tabelas e elas são editáveis, essa é uma situação bem provável. Agora, tabelas em sites, elas não serão editáveis. Então, ela permite que o usuário edite o conteúdo da linha sem grandes esforços ou necessidades de painéis extras, tá? Então, a tabela automaticamente salva as mudanças assim que o usuário sai da célula sendo editada, tá? Então, aqui eu cliquei na célula, ela me dá esse feedback de que ela é editável, e aí eu coloco uma informação diferente, e quando eu clico fora, aquela informação é salva. Aqui é uma situação que a gente tem de linhas expansíveis, tá? Que é quando a gente clica na linha para exibir mais informações. Em que situação que isso é interessante? Quando a gente precisa adicionar mais informações para não perder o contexto daquela informação. Ou seja, eu tenho aqui a minha linha do Arnaldo Petrazini sobre a venda de um curso, né, de UI, e eu quero saber mais detalhes. Então aqui eu vou ter mais detalhes daquele perfil. Tem o portfólio do Arnaldo, a experiência dele, as skills e assim por diante. É recomendável não encher isso aqui de informação, até para não ficar difícil depois de escanear essa tabela, tá? Mas poucas informações, é interessante a gente trabalhar com as linhas expansíveis. A gente tem também a situação da visualização rápida.